Prefeito do Rio de Janeiro, senhores almirantes-chefes da Estado-Maior da Armada, senhor Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, excelências, amigas, amigos, compatriotas. Uma primeira palavra para o senhor Cônsul-Geral para lhe agradecer por ter-nos recebido aqui hoje, em território português, mas em território português no Brasil, o que significa em território duplamente português e duplamente brasileiro. Estamos no Brasil e sentimos-nos brasileiros, estamos em Portugal e sabemos como os brasileiros aqui presentes se sentem portugueses. Muito obrigado pela sua anfitrionia, amiga, que representa um mandato ao serviço de Portugal. E no momento em que se avizinha a partida, queria, em nome de Portugal, agradecer tudo quanto fez aqui no Rio de Janeiro. Bem, Senhor Prefeito do Rio de Janeiro, Prefeito Eduardo Paes, é para nós uma grande alegria, um grande júbilo, podermos testemunhar no Rio, nesta grande capital, nesta grande metrópole, testemunhar um sucesso mundial, que são as Olimpíadas. Como foi aqui dito, muitos puderam duvidar, duvida-se sempre. Nós, portugueses, nunca duvidamos. Nós sabíamos que ia ser um sucesso para o Rio de Janeiro, ia ser um sucesso para o Brasil. E ainda hoje, quando me perguntaram, mas Presidente, o que pensa? Eu disse, penso que vai ser um êxito. Não tenho uma dúvida. Mas o Presidente é otimista, não, eu sou realista. Eu sou realista. Estas Olimpíadas, estes Jogos Olímpicos, são a consagração do Rio de Janeiro e a prova de que o Brasil é uma potência mundial. O Brasil consegue realizar aquilo que só um grande Estado, uma grande nação, uma grande pátria consegue concretizar. Estas Olimpíadas. E logo aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é que nos ligam a nós portugueses tantos laços de passado, de presente e de futuro. De passado, disse o Prefeito e disse bem, passado no património que deixamos, mas também passado nas relações que estabelecemos, nas ligações que ficaram, naquilo que de afeto foi sendo construído ao longo dos séculos. Mais do que os monumentos, mais do que as pedras, ficaram as pessoas. Desde que aqui chegaram os portugueses e conviveram com aqueles que contribuíram pela sua origem nesta terra para fazer as raízes do Brasil, desde esse tempo que nós fomos construindo em conjunto uma comunidade luso-brasileira fortíssima no Rio de Janeiro. Fortíssima quando chegou a Corte. Fortíssima quando se deu a independência. Fortíssima nos portugueses que ficaram e que deixaram o seu traço constante ao longo do século XIX. Fortíssima nos imigrantes que vieram no final do século XIX, um dos quais, meu avô, para o Rio de Janeiro. E para cá vieram novamente no princípio do século XX. Fortíssima nesta nova geração de portugueses que chegaram há 5, há 10, há 15, há 20, há 25, há 30 anos. Uma nova geração que se juntou a uma velha geração. Somos 500 mil. Fora aqueles que é impossível medir quantos são. Porque, sendo brasileiros de origem, hoje pediram e têm a nacionalidade portuguesa. E muitos vão daqui do Rio de Janeiro.
e são do Rio de Janeiro e vivem metade da sua vida no Rio e metade em Portugal. E este entrelaçar de comunidades, que começa na cultura, na língua, na cultura, mas continua na economia, no turismo, na sociedade, é uma força enorme do Rio, mas é também uma força enorme de Portugal. Uma palavra, se me é permitido, para a Armada Portuguesa. O que é que está? Irmã da Armada Brasileira. Nascidas, tal como são hoje, ao mesmo tempo. Ligadas na sua fraternidade. Não é só por acaso que há, ao lado das Sagres, quem possa considerar sua irmã, que está à espera para atracar do dia de amanhã, mostrando que a fraternidade atravessa a nossa Armada, atravessa a Armada Brasileira, atravessa a relação entre as duas pátrias. E, finalmente, uma palavra para as portuguesas e os portugueses que aqui estão, que estão a contemplar este sucesso que são as Olimpíadas, que vão vibrar com esse sucesso, vão vibrar com o triunfo da própria realização e depois com o triunfo de brasileiros e com o triunfo de portugueses, mas que, sobretudo no dia a dia, mostram o que é fazer Portugal fora de Portugal, mesmo quando é na pátria que é de longe a mais próxima de Portugal de todas, que é o Brasil. Todos os dias sabem o que é a faina de construir Portugal longe, com as famílias longe. Mas esse Portugal é tão mais valioso do que o Portugal que fica no território físico português. Nós, que lá vivemos boa parte do nosso tempo, sabemos que muitos dos melhores vivem fora do território físico de Portugal, mas vivem no nosso território espiritual. O território espiritual de Portugal é muito mais vasto do que o território físico, porque fomos sempre plataforma entre culturas e civilizações, e mares e continentes. E essa é a nossa força. Nós somos a Europa, mas somos também América do Sul, e somos África, somos Ásia, somos Oceania, somos América do Norte. Nós somos universais, como o Brasil é universal. Nós que falamos a mesma língua somos universais. E nós sabemos que somos universais. É verdade que Portugal, o peso dos séculos, muitas vezes parecendo não ter a juventude do Brasil, a juventude de uma nação virada para o presente e sempre a construir o futuro. Mas nós também temos essa juventude. Não a temos do mesmo modo, da mesma forma, mas vamos nos reinventando. E nesse reinventar é fundamental a comunidade portuguesa no Brasil e esta comunidade portuguesa no Rio. Eu queria, como Presidente de Portugal, dizer-vos como vos agradeço cada dia em que estão a construir Portugal, em que estão a prestigiar Portugal, em que estão a servir Portugal. As portuguesas e os portugueses que lá estão